Por que o ser humano precisa de salvação? Por que o ser humano precisa de resgate ou de uma salvação? Por que o ser humano simplesmente não nasce, cresce, se desenvolve, vive a sua vida, realiza as suas vontades ao seu bel prazer ou de acordo com o seu coração e ao morrer vai direto ao céu se for bom? Por que existe salvação para nós, seres humanos? Por que a cristandade prega sobre salvação? E por que você precisa de salvação? Romanos vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para saber do porquê existe salvação, você precisa entender de onde você veio e por que você está aqui. Você não simplesmente nasceu e vai viver, crescer, realizar as suas vontades, os seus prazeres e morrer e vai se acabar tudo. Não. Existe algo muito maior que Deus preparou para a vida humana. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Ele criou o homem perfeito. Porém, o homem caiu. O homem desobedeceu. O homem se orgulhou, achou que poderia ser igual a Deus e desobedeceu a sua vontade. Então pecou. E o homem, ao pecar, ele caiu dessa graça que existia sobre ele e veio a ele a morte. E essa morte, ela não é simplesmente uma morte comum, como morreu e a sua matéria se separar do seu espírito, ou morreu, acabou. É uma morte que é uma separação eterna do seu Deus. E essa separação eterna, ela foi passada de geração em geração sobre os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deste homem, que era Adão. E sobre Adão, através de Adão, nós temos essa morte, que é a morte eterna. Mas, em Cristo, nós temos vida, e vida em abundância. Esse mesmo texto que nós vamos estudar, ele vai revelar o porquê da salvação em Cristo e como Deus tratou essa questão da redenção, do resgate do homem. Mas nós precisamos entender uma coisa, que nós precisaríamos ser resgatados. Precisaríamos para aquele que ainda não foi. E precisamos para aquele que foi e que já é. Ou seja, o nosso resgate não é pela força do homem, não é pela sua capacidade intelectual, pela sua bondade, porque no homem não há nada de bom. Jeremias mesmo fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então nós somos inclinados aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos. Porém, Cristo nos liberta. E aqui, como muitas vezes eu já falei em alguns versículos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, o título da nossa pregação hoje seria Triunfo da Graça. Então, redenção, perdão e o mistério revelado. Nós ainda continuamos estudando no livro de Efésios, ainda no capítulo 1, e hoje nós leremos Efésios capítulo 1, do verso 7 ao 9. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 1, e nós leremos do verso 7 ao 9. Amém?
Amém? Já estão abertas as Bíblias? Olha aí, que bênção. Então, vamos ler. Assim diz a palavra do nosso Deus. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Amém? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai misericordioso Senhor, te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia e por tua misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa agir em graça, em poder, através do Teu Santo Espírito nas nossas vidas nesta noite. Que possamos, Senhor Deus, entender a Tua palavra, vivê-la e absorvê-la. Claro que o Teu Santo Espírito pode nos trazer clareza e luz para o entendimento dela. Por isso, clamamos a Ti, pelo Teu santo poder, pela Tua santa força. E que saiamos daqui, Pai, mudados, diferente do que entramos. Assim clamo também, Pai, por mim, este servo de barro, limitado. Sei, Senhor Deus, que não tenho poder em mim mesmo, que não sou autossuficiente, que preciso de Ti para tudo. E que o que eu venha falar, Senhor Deus, que venha de Ti, do Teu querer, da Tua vontade, do Teu santo Evangelho, e não de meu coração pecaminoso. É tudo isso que eu clamo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós já passamos, pelo contexto inicial da carta aos Efésios. Paulo, quando ele vai escrever essa carta, aos irmãos que estão em Éfeso. E Éfeso, onde é que era Éfeso, pastor? Éfeso é onde hoje é a atual Turquia, ok? Naquela mesma região ali, era considerado também Ásia, na época. E Paulo vai escrever essa carta, e são uma das cartas da prisão. Nós aqui já explicamos Filipenses, Filemon, e uma das cartas da prisão é essa, Éfeso. Então Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele escreve essa carta justamente para fortalecer os irmãos no Evangelho, para que eles tenham um entendimento de uma nova vida e uma vida diferente em Deus. Essa prática da nova vida tem a ver não só com o conceito intelectual, o dizer da boca para fora, eu sou cristão, mas de uma vida em passos, caminhando à santidade. E isso tem a ver com o crescimento daquele que é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele vai progredir. Ele não só diz que é cristão, ele vive o cristianismo. Paulo, quando ele vai falar aos irmãos, ele vai falar exatamente nesse verso 1, trazer um contexto doxológico. O que seria isso? Uma adoração. E ele vai trazer nessa adoração, que vem do verso 3 até o verso 14, uma adoração à Trindade, ao Deus Trino. E ele vai falar a ação de cada pessoa da Trindade na salvação. Nós já vimos que a ação de Deus, de Deus nos ter elegido, Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a redenção em Cristo, a ação de Cristo no plano de salvação. Nós sabemos que os irmãos da igreja de Éfeso, eles eram, de certa forma, participavam de uma situação privilegiada, vamos dizer assim. Eles tinham, alguns deles, a cidadania romana, e eles precisavam compreender a sua identidade em Cristo. Porque quando nós compreendemos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos realmente,
como cristãos verdadeiros, nós não vivemos mais como se vive o mundo. Nós não vivemos mais com antigas práticas. Nós vivemos agora o real cristianismo, porque nós entendemos realmente o que é ser cristão. Ok? E ao entender isso, nós vivemos uma vida de louvor a Deus. Então Paulo escreve a carta para que os irmãos compreendam esse teor, compreendam quem eles são agora. E nós vemos que Paulo vai lembrar nos versos de 3 a 6 que eles foram escolhidos pelo Pai, predestinados para adoção. E nos versos que nós vamos ver agora, do 7 ao 9, o foco que move a obra do Filho na salvação, como essa obra que se manifesta também em nós. Então, meus irmãos, nós vamos tratar em 3 pontos principais. O primeiro ponto é a obra consumada de Cristo, ou seja, a redenção, o perdão, certo? E o que seria essa redenção, esse perdão? Se for olhar no verso 7, aqui na minha eu estou na NVI, mas aqui eu estou na Corrigida Fiel. Olhe no verso 7, ele vai dizer assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. E aí diz, a remissão das ofensas. Em outro texto vai dizendo, o perdão dos pecados, certo? E o que seria o perdão dos pecados? A redenção em Deus. E aí nós podemos pensar o que o texto está falando sobre redenção. Quando Paulo vai falar sobre redenção aqui no texto, ele vai falar justamente sobre um pagamento em resgate. O que seria esse pagamento em resgate? É uma linguagem que se usava no mundo antigo para a libertação de escravos, ok? Então, escravos, prisioneiros de guerra. Então, esses escravos, eles eram libertos da morte ou da própria escravidão de um senhor ruim ou qualquer outra coisa, por meio desse resgate, esse valor pago. Então, esse valor pago, ou seja, a redenção, essa linguagem do valor pago, deve ser entendido que houve um preço pago pela nossa liberdade. Nós falamos do texto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como que o Filho nos libertou? Como que Jesus Cristo nos levou à redenção, nos remiu, nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz? Ele fez isso, claro, através de um preço. E esse resgate, ele não foi barato, de forma nenhuma. Foi um resgate caro. Jesus pagou caro na cruz do Calvário por cada um de nós. É por isso que nós não devemos viver deliberadamente como o mundo fala, certo? Nós não devemos viver deliberadamente como o pecado quer, ou como o nosso coração quer, ou como os prazeres querem. Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, pois fomos resgatados por alto preço, fomos comprados por alto preço. E ao ser comprados por alto preço, fomos comprados pelo sangue de Cristo. Esse sangue simboliza a vida entregue. Então, Cristo entregou a sua vida por resgate de cada um de nós. Daqueles, lembre do texto, que foram eleitos. Né? O que fala, do verso 3 ao verso 6, daqueles que foram eleitos em Deus. Então, esse sacrifício de Cristo é a vida entregue, o sacrifício vicário. Cristo pagou em nosso lugar. Éramos para nós pagarmos esse preço. Éramos para nós morrer pela eternidade. Éramos para nós pagarmos o preço da morte eterna. Porém, Cristo, que é um Deus eterno, pagou o preço na cruz do Calvário em nosso lugar. Pagou as nossas dívidas por toda a eternidade. Porque o seu sangue
que é um pagamento de preço eterno, nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a redenção é um ato de compra e libertação. Ou seja, nós fomos libertados. Mas libertados do quê? Olhe na sequência aí do texto. A remissão das ofensas, ou o perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados, ou liberação, ou libertação, significa um cancelamento de dívida. Então, a dívida que caía sobre nós foi cancelada. As transgressões, os desvios, as quedas, o pecado que caía sobre nós foi cancelado ou pago por Cristo na cruz do Calvário. Esses atos, meus irmãos, eles não violam a lei de Deus. Mas, pastor, não violaria a lei de Deus em relação à justiça? Não viola. Por quê? Porque há justiça nisso. E qual é a justiça? A justiça é que Cristo está pagando. Há um pagamento, ok? Você peca e não vai diretamente para o inferno. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que não há mais condenação? Porque Ele já pagou na cruz do Calvário essa condenação. E agora, pois, não há mais condenação. Então Ele pagou pelos pecados do passado, presente e futuro. Pelos pecados que havia em você, Ele pagou. Mas lembre-se, o texto anterior fala de quem foram pagos os pecados. De quem? Dos eleitos. Ok? Então, ao entender isso, nós sabemos que o perdão, ele não é apenas um esquecimento divino. Eu te perdoo e fica por isso mesmo. O perdão, ele é um ato de graça, de misericórdia de Deus, mas também Deus é justo. A justiça é Deus. Então, para que haja justiça, deve haver um cancelamento legal e definitivo da dívida. E para que haja esse cancelamento legal e definitivo da dívida que nós tínhamos com Deus, lembra que eu falei no início, passado de geração a geração, lá no início de Adão, ele se concretiza na pessoa de Jesus e é eliminado. Essa dívida é apagada. Então, meus irmãos, a redenção e o perdão, eles são inseparáveis por si só. Em Cristo, nós vemos que no verso 7, ele conecta diretamente aos versos 4 a 6, a eleição, a predestinação, a redenção e o cancelamento dos pecados. Ok? Interessante isso, né? E isso mostra que o plano de Deus se concretiza na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Então, sabemos que essa redenção pelo sangue de Cristo é uma base da nossa doutrina. Ok? É uma base do nosso entendimento. Pois se não há redenção em Cristo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso? Há redenção em Cristo. E essa redenção em Cristo, ela existe por meio do qual a justiça de Deus foi satisfeita. Ela foi satisfeita porque a nossa culpa foi removida. Então, o perdão dos nossos pecados é o resultado imediato da justificação, onde Deus nos declara justos. Olha só, que bênção! Já pensou? Olha aí, Deus já te declarou justo, meu irmão. Você que professa a Deus, você que pratica o real evangelho, não é simplesmente professar, né? Da boca para fora, é praticar também. Você que pratica o evangelho, você que é um cristão verdadeiro, um eleito, Deus já te tornou justo. Olha que bênção.
justificado por Cristo. E ao ser tornado justo, entendamos o principal: não é mérito nosso, ok? Não é mérito seu, não é por você ser bonzinho, não é por você ser legalzinho, não é por você ser gente boa, não é por você não roubar, não matar, não destruir. É pela imputação da justiça de Cristo. Claro que aquele que a justiça de Cristo foi imputada, ele vai realizar essas práticas de ser bom, de ser amoroso, de ser justo, de buscar a justiça, o amor ao próximo. Mas não é pelos nossos esforços, ok? Não é pelos nossos esforços. Então, dentro disso, o que a gente pode aprender ou ter uma certeza real nesse texto? Primeiro, a certeza da segurança. O que seria essa certeza da segurança? A igreja, ela deve viver na certeza da redenção. E essa certeza da redenção não é algo que teremos, mas algo que temos. Então, se eu disser, igreja, vamos para o céu. Eita, só a Paula vai comigo? Igreja, vamos para o céu? Amém. Amém. Com uma só voz, né? Uníssono, né? Então, essa certeza da redenção é algo que temos. E a palavra própria vai dizer no presente do indicativo, é algo que temos, ok? Temos a redenção. E isso deve eliminar qualquer ansiedade ou insegurança espiritual. Às vezes tem aquela questão da insegurança, né? Do crente não saber, na verdade, se é crente ou se não é. Rapaz, será que eu sou crente mesmo? Às vezes eu sou tão errado. Será que eu sou crente mesmo? A minha mente me incomoda demais com as coisas que eu faço. Eu busco e continuo errando. Será que eu sou crente mesmo? Claro que você é. Você é crente simplesmente pelo fato de saber que você precisa mudar cada dia. Saber que você precisa ser melhor cada dia. Sabe a diferença do crente para o não crente? O crente, ele se incomoda com seus pecados. Ele se incomoda com seus erros. Ele não deixa de se incomodar. Quem não é crente, está dormente. Por quê? Porque o Espírito Santo não o incomoda, porque ele não tem o Espírito Santo. Então ele vive demasiadamente em pecado e não há incômodo algum. Ele vai para a igreja, ele dá os dízimos e as ofertas, ele brinca, ele faz parte de cada um aí das pessoas que são membros da igreja ou parte de uma igreja, vem aos cultos aos domingos, peca deliberadamente, está tudo ok, feliz da vida, sorridente, e dizendo que vai para o céu. Só que esse não é crente. O crente real é aquele que se incomoda cada dia com seus erros. É aquele que entende que é miserável pecador. É aquele que sabe que a sua miserabilidade, que o pecado que o puxa, que o seu coração desesperadamente corrupto o leva a querer mais e mais prazeres mundanos. E esse crente é aquele que bate no peito e diz: Senhor, me muda, me tira disso, me liberta, eu preciso deixar de pecar cada vez mais. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A igreja também
precisa entender através desse texto e dar valor ao sacrifício de Cristo. E esse dar valor ao sacrifício de Cristo é constantemente lembrar do alto preço por qual você foi resgatado, meu irmão. Você não vive pecando à vontade, achando que está tudo certo. Você entende que foi pago um alto preço pela sua vida. O próprio Deus morreu na cruz do Calvário por você. O próprio Deus. Então isso é um peso gigantesco. Quem não tem noção disso, quem vive brincando, quem vive rindo, achando que está numa boa, vai para o inferno numa boa, tranquilo, sem problema nenhum, porque não entende o real valor do resgate. Quem entende o real valor do resgate, esse sim é um salvo. A igreja, ela precisa entender o custo do sangue do Filho de Deus. E isso deve gerar em nós uma vida de gratidão profunda, uma vida de santidade, uma vida voltada ao querer de Deus em obediência a Deus, pois o pecado que nos escraviza já foi pago por um preço eterno. Pronto. Mas ao não entender isso, ao não perceber isso, ao viver achando que pode pecar, que pode ter uma vida desenfreada no pecado, ei, meu irmãozinho, ou talvez não seja irmão, que Deus possa te abençoar e te converter. Mude de vida, peça perdão pelos seus pecados. O segundo ponto é a fonte inesgotável, ok? As riquezas da graça. Então, de onde é que vem essa fonte inesgotável? As riquezas da graça. Vem justamente dos versos 7, parte B, e os versos 8, parte A. Veja aí. Segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco. Em outra versão, nós podemos ver o texto dizendo assim: de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. Então esse derramar é um derramar deliberado, um derramar com abundante, ok? E esse derramar abundante da graça de Deus em abundância significa uma abundância, uma opulência, uma riqueza da graça. Aquele que está em Cristo, ele tem a riqueza da graça sobre ele. Então a graça é derramada em abundância em sua vida, como rio de vida. Como Jesus Cristo falou para a mulher samaritana: se dessa água beber, nunca mais terá sede. Esse rio que Jesus Cristo estava falando era justamente a salvação, o Espírito Santo de Deus, de onde nós não teríamos mais sede, porque superabunda em nossas vidas. A medida da graça de Deus, a medida da graça de Deus, ela é suficiente para nós, abundante. Ela excede toda a nossa necessidade e imaginação. Então a graça de Deus, ela superabunda, ela excede todo o pensamento, no sentido de que nós não merecíamos nada. Meu irmão, você não merecia nada.
Eu mereço a salvação, pastor. Eu mereço ir para o céu. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Que merece nada. Você não merece nada. Raça de víboras. Quem é que merece alguma coisa? Não é por merecimento. É pelo que Deus já fez em sua vida. Quem merece é Deus. E é Ele quem nos dá. É Ele quem abunda essa graça em nós. E que nos faz ter essa graça e poder ser salvos nele. Isso é a redenção e o perdão, que não são um ato de economia divina simplesmente, mas um ato de extravagância do amor de Deus. Ok? Então Deus derramou, superabundou, transbordou, excedeu sem medida a sua graça. Deus não só nos deu, Ele traz a sua graça a nós e nos tira da condição de pecadores que mereciam, obrigado meu irmão, que mereciam a ira, mereciam a condenação. Meu irmão, o que nós merecíamos era a condenação eterna. Como que você pode brincar com isso? Brincar, pecando, vivendo em pecado. Merecíamos a condenação eterna e Cristo Jesus nos resgatou pelo seu sangue na cruz do Calvário. E você vive brincando, achando que está tudo bem, que pode pecar e quer ir para o céu. Ele derramou. Nós merecíamos a ira, porém nós recebemos em superabundância a bondade divina. Só que essa graça também ela foi derramada com sabedoria, né? Veja aí no verso 8 também, a parte B. Em toda a sabedoria e prudência. Então, prudência aqui também pode ser entendido como entendimento. Então, ela foi derramada com toda a sabedoria e entendimento. E isso indica que a salvação, ela não é um ato raso ou impulsivo. Não é um ato emocional simplista, que você sente no momento ali o queimar, o ardor do Espírito Santo, né? Como algumas músicas falam, deixa queimar, né? Não é isso. Não é esse ato de ardor. É um ato intelectual, um ato razoável, um ato de entendimento, de vivência do querer de Deus. Isso nos mostra de quem nós somos e para onde vamos. É um ato inteligente, é um ato racional, da qual a sabedoria do Espírito Santo nos refere o conhecimento dos profundos fins razoáveis da vontade de Deus. E o cristão ainda vive pecando, se dizendo cristão. O entendimento, meus irmãos, é uma aplicação prática do plano de redenção. Você sabe de quem você foi resgatado. Você sabe para que você foi resgatado. E você sabe que não deve viver mais como o mundo vive, mas agora de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então, a fonte da salvação é Deus, a soberania de Deus. Ele que escolhe nos salvar. E a bondade de Deus provê o meio, que foi Jesus Cristo. A graça que é manifestada através do caráter de Deus também, de quem Ele é.
Mas o que isso também pode nos servir como ensino? Primeiro, a generosidade e o serviço. A generosidade e o serviço seria uma igreja que compreende a riqueza da graça em que recebeu o dever de ser uma igreja generosa e superabundante em amor e serviço. Se Deus derramou sobre nós, nós devemos refletir esse derramar e transbordar para o mundo, ok? Assim também como a confiança na provisão. Então a igreja, ela não deve viver na escassez espiritual. Se é um entendimento intelectual, um entendimento racional, um entendimento real em que temos como cristãos, a igreja, ela deve ser rica e superabundante em sabedoria bíblica. Ok? Nós podemos ter confiança em buscar mais sabedoria, mais entendimento, certo? Para viver uma vida cristã real e enfrentar desafios com clareza mental. Porque o cristão entendido, o cristão que vive buscando sabedoria, ele vai ter clareza mental. Ele não é mais um menino que anda para onde vai os ventos de qualquer doutrina ou heresia. Ele sabe o que é heresia. Então ele não é mais uma criança. Ele agora é um adulto maduro. Mas o que vemos hoje? Cristãos com anos de cristão que não sabem nem quantos livros tem na Bíblia, quantos livros tem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Não sabe nem quem foi Abigail. Meus irmãos, buscar a sabedoria e entendimento para viver uma vida real é nós não estarmos fracos para a guerra, é ter certeza no esforço de Cristo e superabundar na graça desse esforço através do entendimento bíblico. Paulo está dando apenas uma introdução aqui de tudo que ele vai passar pela carta. No final da carta, ele vai falar justamente sobre a armadura espiritual. E uma delas é absorver a palavra de Deus. Meus irmãos, em último ponto, o propósito revelado. O propósito revelado seria o ministério da vontade, o mistério, da vontade de Deus. E você pode ver no verso 9 aí, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que eu pusera para si mesmo. Ou, em outra tradução, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, esse mistério não significa algo incompreensível, tá certo? Não é algo incompreensível, mas uma verdade que estava oculta e que agora foi revelada em Cristo. Uma verdade que estava oculta para muitos no Antigo Testamento e muitos de Israel que não entendiam, e agora na nova aliança em Cristo, essa verdade ela foi revelada. O mistério da vontade de Deus, que não é um segredo guardado, está aqui na Bíblia. Efésios 1, basta você ler que você vai saber esse mistério. É a verdade de Deus a ser proclamada aos quatro cantos do mundo.
Então, o conteúdo desse mistério. Qual é o conteúdo desse mistério? Mistério da sua vontade. Que todos se reúnam em Cristo. Então, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, ou seja, segundo o bem e a vontade de Deus, que se reúna em Cristo a todos, que aquela proposta da salvação, da redenção, da graça, seja executada pela ação de Cristo. Então, a restauração, ela é feita pelo cabeça, que é Cristo. Nós somos reunidos em Cristo. Deus executa esse propósito grandioso nele. Então, de acordo com sua boa vontade, ou seja, não é de acordo com a vontade, aqui está dizendo, de acordo com a vontade de Paulo, de acordo com a vontade de São Pedro, ou de acordo com a vontade de São João, ou de acordo com a vontade de Santa Rita de Cássia. Está dizendo isso aqui no texto? Segundo a vontade dele, ok? Segundo o seu beneplácito. Então, o plano de Deus é algo de Deus, dado dele para nós, que veio por ele e para ele, e não por nós, mas não é uma obrigação de Deus, ok? Muitos pregam aí dizendo que é uma obrigação de Deus, né? Nos salvar. Deus é obrigado a te salvar, meu irmão. Aceite a Cristo, que Deus vai te obrigar, é obrigado a te salvar. Diga aí, eu me arrependo, que Deus é obrigado a te salvar. Não é por obrigação de Deus, não. Mas é algo que Ele faz com prazer e satisfação. Deus tem prazer na salvação do ímpio. Deus tem satisfação na salvação do ímpio. Então, esse mistério, ele estabelece o que a igreja é, o instrumento central para a concretização desse plano de salvação. Então, a igreja, ela aponta justamente para o plano real e a consumação desse projeto, e onde Cristo é o cabeça de todas as coisas. Meus irmãos, qual é a missão nossa como igreja? Unidade. A igreja deve viver em unidade, pois a revelação do mistério é essa, é a união de todos os povos em Cristo. Então, se estamos unidos, como é que vamos viver separados? Me diga. Não tem como. Então, a desunião, ela nega o propósito de Deus. A nossa missão é viver e proclamar essa união, viver e proclamar essa realidade unificadora. É o nosso propósito. E não só essa visão, tem também a visão cósmica, ou seja, a igreja é a visão estreita da salvação. A redenção, ela não é apenas para salvar indivíduos, simplesmente, mas para restaurar o universo sob a autoridade de Cristo, restaurar dentro da visão cósmica aquilo que foi deturpado lá em Adão, e essa restauração plena acontecerá em Cristo Jesus, da qual fala lá em Romanos 8, que a natureza geme com gemidos inexprimíveis, esperando essa redenção. E essa redenção virá segundo o propósito transcendente de Deus. Não é de acordo com as nossas preocupações imediatistas,
mas de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, entendam, você é participante de algo infinitamente maior. Participante desse mistério. Concluindo, nós vimos que esse hino de louvor é um hino que demonstra o triunfo da graça em 3 aspectos. Sabendo da palavra em Cristo Jesus, é uma visão da obra consumada, a redenção, o perdão pelo sangue de Cristo, da fonte inesgotável, ou seja, as riquezas da graça de Deus e do propósito revelado. O mistério da sua vontade, que é a unificação de tudo em Cristo. Então, meus irmãos, eu peço aos irmãos que abaixem suas cabeças. E aqui eu digo para você, que se diz cristão, mas não vive como cristão, que acha que é um cristão real, que acha que vive para Deus, mas não vive realmente o cristianismo. Porque quem vive o cristianismo obedece a Deus. Então, se você ainda não tem essa redenção, o convite é agora para que você se renda a Cristo. E aqui também falo a você, dito cristão, inclusive que talvez que seja até membro dessa igreja, que esteja pecando demais, todo santo dia, que viva em pecado, em desobediência aos pais, em desobediência à igreja, em desobediência a tudo e a todos, em desobediência à palavra de Deus. O momento é agora de você se arrepender. Peça perdão a Deus. Arrependa-se e retorne ao primeiro amor. A redenção está disponível de acordo com as riquezas da graça de Deus, que superabundam. E não é de acordo com a sua capacidade ou com o seu merecer. Mas basta você se arrepender dos seus pecados e se voltar a Deus. E agora eu vou fazer uma exortação à igreja. Meus irmãos, a todos nós devemos viver uma vida de gratidão. E essa vida de gratidão é uma vida em testemunho de um alto preço que foi pago. Meu irmão, eu clamo a você, não faça isso não, o que está acontecendo aí fora, de muitos ditos cristãos que não vivem o cristianismo. Honre o sangue de Cristo, honre a vida de santidade e de serviço a Deus. Viva em propósito, não perca o propósito. Você conhece o mistério. Não viva uma vida sem sentido, correndo atrás do vento. Não faça isso. Busque acumular tesouros para a eternidade e não tesouros nessa terra. O propósito de Deus é que você seja um agente da reconciliação e da unidade. Viva isso. Até que Cristo seja tudo em todos. Então, meus irmãos, que Deus seja louvado pela sua palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai misericordioso Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu evangelho, pela tua palavra, pelo que nos foi ensinado,
Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa agir, Pai, em graça por meio da Tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, e tenho ciência que a Tua palavra que foi lançada agora teve 100% de sucesso. Sei, Senhor Deus, que é 100% de sucesso. Para alguns, para a salvação. Para outros, para a condenação ainda maior. Mas clamo a Ti, Senhor Deus, tenha misericórdia daqueles que têm uma vida mundana ainda vivem nas trevas. Traga-os, Pai, para a Tua maravilhosa luz, e que eles possam experimentar essa redenção no Teu bendito sangue. É tudo isso que clamamos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor.